E o senhor conheceu o pastor Ernesto Tonini num evento, né? Que você Sim, falou no começo. sim. E quanto tempo foi de caminhada com o pastor Enéas? Como que foi Ah, Pastor a Enéas jornada com ele? Pastor Enéas, ele fez o meu casamento, né? Ele foi meu professor no seminário, tive a honra de ter matérias como arqueologia, Novo Testamento com ele. Pastor Enéas, ele foi presidente da Sociedade Bíblica. Uhum. Ele era comentarista de Bíblias de estudo, né, essa da vida que surgiu, ele foi comentarista também. Então o pastor Enéas, ele tinha uma inteligência, ele escreveu um livro que até hoje o pessoal usa em seminário. Isso é uma coisa rara, o período interbíblico. Sim. Até hoje o pessoal usa em seminários. É um livro meio que único, né? Esse livro. Tem até uns que surgiram posteriormente, mas o livro tem uma, uma, uma base tão boa, né, que até hoje ele é usado. Uhum. E também geografia bíblica, Sim. das terras bíblicas, da Terra Santa. Era a área dele, né? Ele Então, ministrava lá nessas ter áreas, né? aula com o pastor Ernesto Tonini era maravilhoso, né? E o pastor Ernesto, ele era engraçado, viu? Algumas coisas. Na seriedade dele, ele às vezes era engraçado. Teve uma aula que eu, muito ingênuo, né? Estava ali querendo sempre mostrar serviço, né? Respondendo aqueles alunos, né? Meio que nerd, né? E ele disse: irmãos, aquela passagem em que dois israelitas, dois do povo hebreu estavam carregando uvas, né, e precisavam carregar em duas pessoas, quantos quilos deviam ter aquelas uvas? Aí um disse 50, 60, 70, eu falei 200. Falou, não, seus tolos, devia ter só 20 quilos só, era bastante, mas uva não pesa tanto assim. Eu fiquei envergonhado na época, né? Mas o pastor Enéas, ele foi o nosso professor, depois foi o nosso mentor, né? Quando era professor. Nós estávamos sempre nas reuniões de professores ali, junto com o Dr. Paulo. Duas pessoas fundamentais, né? Dr. Paulo e pastor Ernesto Tonini. Pessoas que nos deram exemplo de caráter, porque o pastor Ernesto Tonini, ele sempre zelou por isso. E o pastor Ernesto Tonini foi chamado de Billy Graham, Billy Graham brasileiro. Uhum. Porque aos 80 e tantos anos, com 63 anos de ministério, ele ainda dava aula no seminário e dirigia culto na igreja. Então, ele teve um ministério que foi muito extenso, né? E foi presidente da Sociedade Bíblica, fundou o Seminário Batista de Perdizes, Faculdade Teológica de Perdizes, foi ele que fundou, quando ele era diretor do Colégio Batista. Fundou o Seminário Teológico Batista Nacional, né? Então era um homem de muita ação. E eu aprendi muito com ele. Nós tivemos a oportunidade, o vice-diretor, pastor Omar também, né, aprendeu muito com ele. Nós tivemos oportunidade de ver, né, e não só na teoria, como na prática, né, um exemplo de ministro do Evangelho. E o Dr. Paulo também. O Dr. Paulo, uma sabedoria maravilhosa. O legado dele é tão grande, né? Que ele construiu muita coisa na Convenção Batista Brasileira, na Convenção Batista Nacional praticamente iniciou a Convenção Batista Nacional, né? Junto com outras pessoas. Mas por isso, ele é tão ativo que ele foi, né? O ministério, não à toa, viveu 103 anos. 103? 101. 101. 101. Né? E no caso do pastor Ernesto Tonini, o seminário se chamava Seminário Teológico Batista Nacional de São Paulo. Né? E acho que foi em 2006, se eu não me engano, mudou para Seminário Teológico Batista Nacional Ernesto Tonini, que foi uma ótima homenagem, né? Porque a gente pôde homenageá-lo em vida, né? E a casa tem tudo a ver com o legado dele.
Sim. No passado a gente tem vários líderes, né? John Stott, o Martin Lloyd Jones, todos eles deixaram um legado teológico importante. E o pastor Ernesto Tonini deixou um legado teológico importante, a partir da renovação espiritual. O pastor Ernesto Tonini, ele era batista, saiu da Convenção Batista Brasileira, aliás, foi saído da Convenção Batista Brasileira por causa da renovação espiritual, porque por acreditar no batismo no Espírito Santo e nos dons espirituais como uma realidade no dia de hoje. Hoje, vários batistas brasileiros acreditam como ele, vários, né? E até muitos, até antigos que lembraram essa cisão, diziam que não deveria ter tido essa cisão, que era possível caminhar juntos, né? Mas a história aconteceu, não tem como voltar atrás, a gente tem que saber agora lidar com o presente, né? Mas o pastor Ernesto Tonini, ele deixou um legado teológico de uma visão teológica ortodoxa, bíblica, batista, mas no poder do Espírito Santo. Então, por exemplo, no nosso seminário, a gente tem na matéria pneumatologia uma ênfase na questão do batismo no Espírito Santo. No nosso seminário tem a história dos avivamentos, falando sobre a necessidade da igreja ser avivada, né? Também no nosso seminário a gente tem em todas as matérias, é como se fosse um eixo que está em todas as disciplinas. É a necessidade de nós sermos cheios do Espírito Santo, né? Então esse é um legado importante que ele deixou. Poxa, que legal.